Agora é o sexto dia da guerra entre a República Islâmica do Irã e Israel nos Estados Unidos. E Israel diz que a campanha está longe de terminar. O exército israelense afirma que se prepara para mais 1 ou 2 semanas de operações, enquanto a Força Aérea mantém bombardeios massivos em todo o Irã. As forças de defesa de Israel informam que caças já lançaram mais de 5.000 bombas desde o início da guerra, atingindo lançadores de mísseis, sistemas de defesa aérea e locais-chave do regime, incluindo um enorme complexo militar em Teherã. E autoridades dizem que milhares de soldados iranianos foram mortos nesses ataques. O Irã seguiu lançando mísseis e drones contra Israel e a região, levando milhões a buscar abrigos antiaéreos no centro de Israel, pela sexta vez só hoje, sendo que a última foi há apenas 1 hora e meia. O Ministério da Saúde de Israel informou que quase 200 feridos foram hospitalizados nas últimas 24 horas, e um total de mais de 1.400 pessoas foram hospitalizadas desde o início dos combates. Embora os ataques iranianos tenham diminuído bastante desde o início da guerra, as forças de defesa de Israel acham que os ataques podem se estabilizar em breve. Mas o lançamento de mísseis não deve parar totalmente, e que, na verdade, é o grupo proxy do Irã, o Hezbollah do Líbano, que provavelmente vai aumentar seus ataques ao norte de Israel. Já houve 3 impactos de mísseis iranianos em Israel até agora. Com a redução dos ataques, o Comando da Frente Interna flexibilizou regras, reuniões de até 50 pessoas e funcionamento dos locais de trabalho sob as mesmas condições. E enquanto a guerra? Agora estamos com nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Hoje vimos uma votação muito interessante no Congresso. O que pode nos contar sobre isso? A votação no Senado ficou dividida entre os partidos, como previmos ontem e já conversamos. O verdadeiro teste com essa resolução dos poderes de guerra seria quantos republicanos realmente iriam se afastar e expressar críticas, preocupação, raiva. Seja o que for, trata-se de como isso foi apresentado ao público e ao Congresso pela administração Trump. E tudo o que acabamos vendo foi um republicano votar para retirar os poderes de guerra do presidente Trump, nesse caso específico. Quando se trata do Irã, e esse foi o senador republicano Rand Paul, que geralmente é mais crítico das autoridades do que a ortodoxia republicana em geral. Então, ele votou contra dar ao presidente Trump o poder de ir à guerra contra o Irã e todo o poderio militar que isso envolve. Enquanto isso, um democrata, John Fetterman, que geralmente vai contra a ortodoxia democrata, mudou para o lado republicano. Então, no final, 53-47 foi o resultado final e, essencialmente, o que já era esperado. Agora, a questão que fica é, quanto mais a guerra se arrastar, quantos republicanos a mais podem se manifestar contra a campanha? Por enquanto, apenas Rand Paul diverge, o restante mantém a posição. Haverá votação semelhante na Câmara, com resultado parecido e possíveis pequenas mudanças. Mas eu acho que nos primeiros dias desta guerra, Trump vai manter o apoio dos republicanos e terá que lidar com as críticas dos democratas. Certo? Só uma atualização rápida. Há sirenes de drones no norte de Israel neste momento. Agora voltando para os Estados Unidos. O que essa votação nos mostra, no fim das contas, sobre o quanto o presidente Trump tem de apoio no Congresso para essa guerra? Obviamente, você falou sobre isso em termos de tempo, sobre quanto tempo isso ainda vai se arrastar. Ouvimos Trump dizendo que isso poderia durar de 4 a 5 semanas. Ele mudou essa análise de alguma forma? Não tivemos indicação de que será mais curto, pelo que ouvimos. O presidente e o secretário de Defesa Pete Hegseth e outros membros das Forças Armadas destacam a eficiência e os sucessos da operação até o momento. Mas até agora isso não se traduziu, pelo menos publicamente, em alguma declaração de que o prazo será mais curto. E isso provavelmente é o melhor no momento. Porque quando você começa a mexer nesses prazos, você cria expectativas. E se as expectativas não são atendidas, então surgem manchetes dizendo que a guerra está se arrastando por mais tempo do que o esperado. Você acaba recebendo todas essas outras perguntas. Então, é uma estratégia inteligente do governo neste momento não tentar encurtar esse prazo, pelo menos publicamente. Certo, essa foi nossa correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, falando diretamente dos Estados Unidos. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo dentro do Irã.
O apagão contínuo da internet dificulta a confirmação das informações recebidas. Mas grupos de direitos humanos afirmam que, desde sábado, mais de 1.100 civis foram mortos, com os moradores de Teherã fugindo para o interior ou se abrigando em casa, aterrorizados pelo bombardeio constante. Durante o caos, clérigos iranianos buscam rapidamente um sucessor para o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto em ataques dos Estados Unidos e Israel. Mas Israel continuou a alertar que qualquer novo líder seria um alvo inequívoco para eliminação. E agora quem está conosco é Jennifer. Ela é analista de pesquisa focada no Irã no FDD e está em BC neste momento. Você sabe, obviamente, esses relatos de mais de 1.100 mortes de civis no Irã desde sábado. Há um apagão de internet, dificultando a verificação desses números. Mas sabe, o que você está ouvindo daqueles com quem você está em contato lá no local sobre como está a realidade no Irã neste momento? O relato mais notável vindo de dentro do Irã são cidadãos e contatos enviando vídeos que mostram como as forças do regime estão usando a infraestrutura civil como escudo. Então, vimos o aparato de repressão se infiltrando especificamente em escolas por todo o país. Sabemos que a Guarda Revolucionária tem usado hospitais para realizar reuniões, e não é nenhuma operação secreta. O porta-voz deles fez uma coletiva de imprensa em uma escola, pois sabe que será um alvo, como o Padre Leishon. Assim como o Hamas, vemos a mesma estratégia sendo usada. E se observarmos a natureza dos ataques israelenses, às vezes não é só um prédio, mas um andar específico que é destruído. Esse é o nível de precisão com que lidamos. Para o iraniano comum, isso é visto como um ponto sem volta. Era a ajuda prometida e que está chegando. E a mentalidade se torna cada vez mais revolucionária. E quanto aos Zubros, 1.100 ainda não foi verificado quantos deles são um desses, parte da milícia Bajid. A ideia de que são civis não foi confirmada de forma alguma. Claro, a guerra vai ter consequências catastróficas, mas até agora não podemos verificar nada do que está sendo relatado pela República Islâmica ou por outros meios. Interessante, sabe? Os principais clérigos do Irã estariam correndo para escolher um novo líder supremo após a morte de Khamenei. Sabe, como é esse processo neste momento? Obviamente, estamos vendo muitos iranianos dizendo que, mesmo que alguém fosse escolhido agora, não seria legítimo. E quais são as possíveis implicações de escolher um novo sucessor neste momento para a estabilidade do Irã? O mais interessante é que eles estão considerando se devem escolher o filho de Khamenei, Mujtaba, como líder supremo. Ele é o que tem a bênção da Guarda Revolucionária. Ele é o que sabe operar nos bastidores. Ele entende de política, apesar de não ter experiência nem ter atuado nesse papel. No entanto, isso seria um grande desafio de legitimidade, pois a República Islâmica derrubou uma monarquia alegando que o poder não deveria ser hereditário. Mas agora estamos vendo esse tipo de sucessão, e é por isso que muitos clérigos estão preocupados. Mas, dito isso, quanto ao impacto disso na política interna, então as Forças Armadas, principalmente o IRGC, vêm usando o apoio clerical e religioso para justificar e legitimar o governo. Sem isso, a República Islâmica pareceria apenas uma ditadura militar. Todos sabíamos que era assim nos bastidores, mas agora eles mostrariam essa fachada. E, claro, não consigo imaginar nenhum ayatollah neste momento se voluntariando para o cargo. Dada a natureza dos ataques agora... Quero falar, obviamente, sobre esses relatos. Temos visto que milícias curdas iranianas estão prestes a lançar ataques contra o CGRI neste momento. E isso está sendo feito em coordenação com os Estados Unidos, além de ser uma forma de tentar fazer com que iranianos comuns se levantem e lutem contra o regime. Obviamente, você sabe, estamos vendo respostas um pouco mistas em relação a isso por parte da diáspora iraniana. De um lado, as pessoas dizem querer que tudo possível seja feito para remover esse regime. Elas não creem que o poder militar dos Estados Unidos e de Israel consiga fazer isso sozinho. Por outro lado, há preocupações sobre as consequências separatistas que poderiam surgir caso os curdos se envolvam. O que você sabe sobre isso? Você está certo em apontar que a mensagem ficaria ainda mais complicada se os Estados Unidos ou Israel também passassem a apoiar movimentos separatistas. Claro, a mensagem durante tanto tempo tem sido: esta é uma campanha para libertar a nação iraniana da tirania. Os sinais vindos de Israel falando sobre o passado glorioso da Pérsia contradiriam diretamente qualquer tentativa de adotar políticas etnocêntricas no Oriente Médio. Isso por um lado.
Mas no lado operacional, são alguns milhares de combatentes contra cerca de 10 mil ou até 100 mil forças terrestres da RGC, no básico. Além disso, esses grupos são profundamente fragmentados, então nem estamos falando de uma única entidade curda, dentro dos próprios grupos curdos iranianos. Existem pelo menos 5 facções e, mesmo dentro delas, há divisões entre diferentes grupos. Um deles, na verdade, o PJOK, foi designado pelo Tesouro devido aos seus vínculos com uma FDO, o PKK. Então, qualquer comando unificado teria feito isso parecer mais promissor do que vimos até agora. E, novamente, uma coisa é a mensagem, outra é se esses grupos teriam potencial para ameaçar significativamente a República Islâmica. Certo? Bem, obviamente, é muito fascinante. Jonathan, gostaria de te agradecer muito por participar e compartilhar sua opinião conosco. Agora vamos nos voltar para o norte de Israel. A fronteira norte de Israel está esquentando, segundo as forças de defesa de Israel. Ataques com foguetes e drones do Hezbollah do Líbano aumentaram muito nos últimos dias. Apesar de o número de mísseis balísticos iranianos lançados contra Israel ter diminuído desde o início do conflito, moradores do norte de Israel passaram a noite em abrigos e salas seguras devido a foguetes e drones lançados contra as comunidades israelenses. Vimos há apenas alguns minutos mais alertas de drones no norte de civis. Agora, juntando-se a nós do norte de Israel, está a nossa correspondente Blair Sladin. Acabamos de ver alertas sendo acionados no norte de Israel. O que você pode nos contar sobre isso? Qual foi o impacto mais recente que você viu? Sim, um ataque de drone novamente na Alta Galileia. Sirenes soaram em várias comunidades israelenses na fronteira e temos visto isso acontecer ao longo do dia. Pelo que entendemos até agora, não houve vítimas nem qualquer dano causado a nenhum israelense nessa frente. Mas um drone aparentemente caiu na área agrícola e causou alguns danos lá, mas nada além disso. Isso é, claro, parte da estratégia do Hezbollah de lançar cada vez mais drones, o que torna, obviamente, mais desafiador para o sistema de defesa aérea israelense interceptá-los. E isso também acontece em paralelo aos foguetes que eles disparam. Até agora não vimos o que vimos ontem. Por exemplo, sirenes em Haifa e nas cidades que ficam no norte, e também não aqui no centro, onde ontem eles aparentemente coordenaram o ataque com os iranianos. Isso não aconteceu até agora hoje, mas, claro, o Hezbollah também está lutando em terra. A Reuters acabou de publicar uma matéria exclusiva sobre a unidade Radwan, a unidade de elite do Hezbollah, se deslocando de volta para o sul do Líbano. Ou seja, todos os esforços que as Forças Armadas libanesas fizeram para limpar aquela área dos operativos do Hezbollah, isso é inútil, claro, porque eles podem em qualquer momento passar pelas Forças Armadas e voltar para o sul. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Estamos vendo confrontos com os soldados das FDI. Só hoje, 2 soldados israelenses ficaram moderadamente feridos como resultado desse confronto. Mas algo mais, eu diria, até histórico, está acontecendo no Líbano no nível político. Hoje, o presidente do Líbano declarou, primeiramente, os iranianos não podem entrar no Líbano sem visto. Ou seja, eles precisam de um visto para entrar no Líbano. Isso é o primeiro ponto. E o segundo, que é mais dramático, é que as autoridades libanesas agora estão proibindo agentes da Guarda Revolucionária Iraniana, ou seja, agora eles podem realmente prender e encarcerar esses agentes que pertencem à Guarda Revolucionária do Irã. Ou seja, podemos realmente ver algum confronto acontecendo entre as Forças Armadas libanesas e as forças iranianas. E aparentemente também as forças do Hezbollah nesse fronte. E a proibição, é claro, dos agentes de irem para o sul do Líbano também pode criar mais confrontos com as Forças Armadas no Líbano. Gostaria de agradecer a você, Blair Sladin, por se juntar a nós da fronteira norte entre Israel e Líbano. Obviamente, é muito interessante ver o governo libanês dizendo que vai proibir as atividades da IRGC, além de proibir o Hezbollah de possuir armas. Obviamente, teremos que esperar para ver se isso realmente poderá ser aplicado. Mas vamos voltar à situação no Irã. A guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã pode agora estar prestes a abrir uma nova frente, e desta vez em solo.
O Irã diz que realizou ataques com mísseis contra grupos de oposição curdos baseados do outro lado da fronteira, no norte do Iraque, acusando-os de estarem se preparando para lançar ataques em território iraniano. Teherã diz ter atingido a sede de grupos separatistas e alerta que não tolerará que combatentes curdos aproveitem o caos da guerra. Autoridades curdas afirmam que parte de suas forças já avança para a fronteira e pode se preparar para enfrentar a segurança do Irã. Acredita-se que diversas facções curdas iranianas, como o Partido da Liberdade do Kurdistão e o Partido Democrático do Kurdistão iraniano, tenham milhares de combatentes experientes, muitos já tendo lutado contra o ISIS. E relatos também sugerem que autoridades dos Estados Unidos têm mantido contato com esses grupos curdos sobre possíveis operações, embora Washington insista que seus objetivos de guerra não estão centrados em armar milícias locais. Mas agora, quem se junta a nós é Intifat Kambar. Ele é o presidente do Conselho de Ação de Proteção Curda em Washington, D.C. e ex-porta-voz e vice-primeiro-ministro do Iraque. O Irã afirma atacar bases de militantes curdos para evitar ataques antes que ocorram. O que de fato sabemos sobre grupos curdos planejarem operação transfronteiriça no Irã? Porque, veja, temos fontes dizendo que esses ataques já foram essencialmente lançados. Bem, obrigado, Natasha. Sabemos por vazamentos de notícias e artigos que o presidente Trump falou com o presidente Massoud Barzani, o chefe do KDP curdo iraquiano, e Bafil Talabani, o chefe do PUK curdo iraquiano. E ele basicamente, de acordo com o que ouvi, com os vazamentos que ouvi, nada oficial do governo curdo, que o presidente Trump disse que não há mais neutralidade, você tem que ficar do nosso lado. Bem, nós sabemos que os curdos estão do lado dos Estados Unidos. No entanto, o que ouvi foi que o presidente Massoud Barzani, quer dizer, naturalmente pediu confirmações para proteger o povo curdo, porque já houve incidentes no passado em que os Estados Unidos decepcionaram os curdos e os deixaram na mão. O presidente Biden fez isso com os curdos e basicamente quase deu sinal verde para os iranianos removerem todos os escritórios e acampamentos da oposição curda iraniana do Kurdistão iraquiano. Então, também ouvi que ele foi mais duro com Bafil al-Talabani, porque sabemos que Bafil al-Talabani, isso não é segredo, ele tem relações fortes com a Guarda Revolucionária Iraniana, tem relações fortes com milícias iraquianas, representantes do Irã, e até mesmo parcerias. Então, este é um momento muito, muito crítico. Se eu fosse os Estados Unidos, eu estabeleceria campos curdos iranianos na fronteira, dentro do Kurdistão iraquiano, como um refúgio seguro para eles, e lhes daria apoio aéreo para protegê-los. Nós fizemos isso no Kurdistão, no Iraque, durante a libertação do Iraque em 2003. E também colocaria o presidente Mesa al-Barzani no centro da coordenação dessa questão. Mas garantias sólidas e claras para proteger os curdos precisam ser dadas. E eu até ouvi que o presidente Masra Barzani pediu para que essas garantias fossem dadas por escrito. Então, eu não sei o quanto essa informação que eu ouvi é confiável, mas é natural que os curdos não vão se jogar no fogo, mesmo estando prontos para isso. Eles são muito corajosos. Eles são aliados firmes dos Estados Unidos, mas também compartilham cerca de 1.000 quilômetros de fronteira com o Irã. E se os Estados Unidos os abandonarem no caminho, eles serão esmagados pelos mulás iranianos. Infelizmente... Claro, há muito a discutir. Sobre os curdos e o passado, pode-se falar das relações que tiveram com os Estados Unidos. Vimos claramente o que ocorre na Síria agora. As forças SDF, que foram responsáveis por reprimir o ISIS, basicamente dizem que perderam o apoio americano, agora que Trump meio que se aproximou de al-Sharaa, que assumiu o governo lá. Então, claramente, as milícias curdas precisariam de algum tipo de garantia do governo americano se fossem realmente assumir isso. Mas, além disso, obviamente, o regime islâmico vem defendendo esse tipo de argumento de que isso vai alimentar movimentos separatistas. O que a diáspora iraniana pensa, no final das contas, sobre a ideia de as milícias curdas se envolverem nisso?
E sabe, um último aspecto que eu só quero acrescentar a isso. Eu sei que essa é uma pergunta longa. Houve comparações com o que aconteceu no Iraque quando se trata do regime, mais especificamente, e o fracasso em realmente levar a uma transição positiva para os iraquianos. Isso também poderia ocorrer no Irã com os combatentes curdos? Os curdos são combatentes muito corajosos, nem preciso dizer, mas também precisamos ter muito cuidado. Nem todos os curdos são iguais. Como o PJC, eles estão sob sanções, são um desdobramento do PKK, não queremos lidar com eles e irritar a Turquia. Precisamos da Turquia do nosso lado desta vez. E a Turquia foi atingida por pelo menos um míssil vindo do Irã ontem, que foi abatido. Então não queremos envolver a Turquia nessa questão de uma forma negativa. A segunda coisa é que precisamos ter muito cuidado para proteger os curdos do Iraque, como eu disse, e garantir que eles tenham imunidade suficiente contra futuros ataques iranianos. E eu também estou desapontado, para ser bem honesto com você, com os Pahlavi, o pessoal do Shah, que está ignorando ao mencionar a questão curda. Eu até procurei alguns desses seguidores em Washington e sinto que há algum tipo de sentimento chauvinista persa entre eles. Eles querem negar seus Ar-Kurdisen, ou o povo curdo. Eles falam sobre o disco arranhado da unidade iraniana. Bem, os curdos são muito centrais na libertação do Irã. Confia em mim. Sem os curdos, Barlawi, não temos chance de ter sucesso. Olha, derrubar um governo não acontece com manifestações de jovens. O governo do Irã está matando milhares deles, como você sabe. E, infelizmente, não vimos nenhuma manifestação como as de Gaza e da Europa, porque é como se o povo iraniano não fosse digno, o que é uma pena, pois eles são o melhor povo. Por isso é importante colocar os curdos no centro dessa questão, assim como todas as outras minorias no Irã. Os árabes, os baluches, os azeres, todos eles foram oprimidos por Khamenei e também foram oprimidos pelo Shah, o Khan, o pai do Shah, Mohammad Pahlavi. E os curdos provaram uma amarga traição pelo Shah em 1975 e também outra amarga execução e eliminação da República de Mahabad em 1946. Acho que agora é a hora de Pahlavi reunir todos. Os curdos são as botas no chão. Você precisa de botas no chão para derrubar um governo? Você precisa de um tanque para entrar no palácio e derrubar o governo. Sem isso, estudantes e manifestações não vão derrubar o governo do Irã e todos nós queremos ver esse governo ir embora. Sem os curdos, acho que seria impossível. Tudo bem, foi fascinante ter você conosco. Muito obrigado, Intifada, pelo seu insight. Vamos para a nossa última matéria antes de irmos para um rápido intervalo comercial. A República Islâmica do Irã agora mira outro país. O Azerbaijão alerta que pode retaliar contra o Irã após 2 drones cruzarem a fronteira e atingirem o enclave ocidental Nakhchivan, atingindo o terminal do aeroporto internacional de lá e caindo perto de uma escola em uma vila próxima. Autoridades dizem que as explosões feriram 2 civis e causaram danos no aeroporto. Agora quero chamar nossa correspondente diplomática sênior, Owen Alterman. O que está acontecendo aqui? O Irã basicamente está negando qualquer envolvimento nisso. O que sabemos sobre a resposta do Azerbaijão? Certo, o Irã culpa Israel por isso, Natasha, como se Israel tivesse motivo para enviar um drone a milhares de quilômetros até o Azerbaijão, país com o qual temos relações tão amistosas. Aliás, especula-se que o Irã fez isso para fechar o espaço aéreo do Azerbaijão e bloquear o único corredor aéreo entre Rússia e Irã. Muitas companhias aéreas evitam voar sobre Rússia e Irã por razões óbvias, o que reduziria o tráfego leste-oeste e favoreceria o Irã. Mas, de qualquer forma, só para recapitular os fatos básicos. O Ministério da Defesa do Azerbaijão informou que um drone atingiu o aeroporto e outro atingiu uma área perto de uma escola. Natasha, isso não é um enclave do Azerbaijão separado do país. Está cercado por Armênia, Turquia e tem uma pequena fronteira com o Irã. Assim, imagina-se que o aeroporto seja um transporte importante lá. De modo geral, esses 2 países têm muitas pendências entre si. O Azerbaijão mantém relações próximas, embora não totalmente abertas, com Israel,
voltadas à questão iraniana. Os iranianos, obviamente, não estão satisfeitos com isso. E, portanto, há muitos motivos, em geral, para que esses dois países tenham tensão entre si. Mas o Azerbaijão não participou da guerra, não permitiu que seu território fosse usado para a guerra. O presidente Ilham Aliyev já havia dito isso hoje, antes do ataque de drones. Incrível, Natasha. O Irã pediu ajuda ao Azerbaijão para evacuar diplomatas em Beirute. O Azerbaijão tentou agir sozinho, mas logo depois foi atingido por um drone. Ao contrário de alguns países do Golfo, o presidente azeri Ilham Aliyev não mede palavras. Ele instruiu o exército a preparar planos de retaliação e parece determinado a usá-los. Tudo certo. Vamos ver se o Azerbaijão será o primeiro país, além dos Estados Unidos e Israel, a participar militarmente dos ataques contra a República Islâmica do Irã. Porque, como discutimos anteriormente, o Irã já atacou 11 países diferentes, incluindo Chipre, Turquia, 8 nações do Golfo e agora o Azerbaijão. Há muita raiva na região. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas não saia daí porque voltaremos em breve, com cobertura contínua das últimas informações sobre a guerra em andamento entre a República Islâmica do Irã, Israel e os Estados Unidos. Eu sou Natasha Kirichak. Esta é a E24 News. Nos vemos em breve. Estamos de volta na E24 News em inglês. Eu sou Natasha Kirichak e obrigada por ficar conosco. Acabou de chegar dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump teria exigido que o presidente israelense Isaac Herzog concedesse imediatamente o perdão ao primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Recebemos essas informações de reportagens da imprensa israelense, basicamente dizendo em uma entrevista por telefone que Trump disse a Herzog que ele deve conceder um perdão a Netanyahu até hoje. Trump afirma que, segundo relatos, não quer que Netanyahu se preocupe com nada além da guerra com o Irã. Vamos recorrer ao nosso correspondente diplomático sênior, Owen Alterman, para saber mais. Estou realmente curiosa para saber o que você pensa sobre isso e se isso é verdade. Foi uma entrevista com Barak Ravid, do canal 12 de Israel, onde Donald Trump comentou sobre o presidente israelense Yitzhak Herzog e a necessidade de conceder um perdão ao primeiro-ministro Netanyahu novamente. Só para preparar o terreno, Netanyahu, que está sendo julgado em vários casos de corrupção, já sugeriu e depois pediu oficialmente um perdão ao presidente israelense Yitzhak Herzog. E, assim como nos Estados Unidos, Yitzhak Herzog é quem decide se concede ou não os perdões. Mas, Natasha, o Ministério da Justiça de Israel e a residência do presidente têm um processo para conceder perdões, semelhante aos Estados Unidos, com diversas aprovações e etapas. Só então chega à mesa do presidente com uma recomendação. Yitzhak Herzog tem repetido: estou passando por todo o processo. Estou esperando que todos aprovem isso, ou pelo menos deem sua opinião. E, uma vez que eu tiver todo o processo completo diante de mim, aí sim tomarei a decisão final com base nessas recomendações. Trump, como sempre disse, entregue para ele hoje, querendo agilizar o processo. Concordo com o comentário de Daphna Liel, correspondente política do Canal 12, sobre isso. E ela diz que isso provavelmente não vai influenciar Yitzhak Herzog e a decisão dele de conceder o perdão. Herzog tem um mandato limitado a um período de 7 anos. Ele não tem incentivo pessoal para isso. Precisa proteger seu legado, que inclui tanto apoiadores quanto opositores de Netanyahu, e manter e continuar mantendo a postura de estadista do cargo de presidente. Por outro lado, o que isso faz é ajudar Benjamin Netanyahu a argumentar contra o establishment israelense e o sistema jurídico israelense em sua campanha eleitoral. Então Trump pode saber, e Netanyahu, aliás, também pode saber disso. Isso realmente não vai ajudá-lo a conseguir o perdão, mas pode ajudá-lo a defender seu argumento em uma campanha eleitoral. Bem, nós sabemos disso. Sim, vai acontecer aqui em Israel até o fim de outubro. Isso é verdade.
Trump pede perdão para Netanyahu desde junho de 2025, ou seja, há menos de um ano, e não parece desistir. A questão é como o presidente israelense responderá a isso. Teremos que esperar para ver. Vamos aguardar, mas já vimos como Yitzhak Herzog respondeu antes, inclusive quando Trump falou isso no Knesset em outubro. É esperado que Herzog volte, mas como sempre disse, estou seguindo o processo e só decidirei após sua conclusão. Herzog também está prestes a deixar o cargo, certo? As eleições também são para presidente, isso mesmo. Mas não durante a campanha eleitoral em Israel. O presidente é eleito pelo Knesset, creio que em 2027, mas tem mandato limitado e não disputa eleição. Ele está no fim de sua carreira política, claro, foi uma longa carreira política em Israel. O interesse dele aqui, Natasha, eu acho, conhecendo a personalidade e o jeito dele, vai ser proteger o legado dele e seguir tentando ser uma figura de consenso em Israel, preservando o caráter apartidário da residência presidencial. Bem, é claro que vai ser interessante ver como o que não é. Aliás, a mídia não vai perdoar no final. Com certeza ele concede o perdão. Ele vai querer esse arquivo na frente dele, com pessoas dentro do sistema que já aprovaram. Assim ele pode dizer, não sou eu, são eles. Vai ser muito interessante ver como essa guerra vai acabar mudando as pesquisas no geral. E sabe, se de fato isso der um impulso para Netanyahu, pode ser ainda mais um motivo para Herzog seguir em frente com esse perdão. Mas nós temos muita coisa para cobrir. Eu vou dizer, 30 segundos. Sim, você está certa. Por outro lado, Natasha, isso mostra como pouco mudou na política israelense desde 7 de outubro. Mesmo durante talvez a guerra mais importante do país, ainda discutimos isso. Quando chegar a época das eleições, essas ainda serão as questões que vão mobilizar politicamente os israelenses. Vamos ao próximo assunto agora. Owen, obrigada pela explicação. Enquanto a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã se intensifica, uma das maiores potências do mundo observa e, até agora, opta pela diplomacia, não pelo confronto. A China condenou fortemente esses ataques ao Irã como violações do direito internacional e da soberania. Mas, além das palavras e dos protestos diplomáticos, Pequim não lançou nenhuma resposta militar, nem após a morte do líder supremo de Teherã em ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel, nem após a captura de Nicolás Maduro da Venezuela, outro aliado próximo de Pequim, por forças dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que o país enviará um enviado especial ao Oriente Médio para ajudar a mediar e incentivar negociações. Apesar do conflito regional, Pequim pede que todos protejam civis, não ataquem infraestrutura energética e mantenham rotas de navegação seguras. Mas não chegou a tomar medidas diretas ou impor sanções. Então, a grande questão, claro, continua sendo se a contenção da China é uma paciência estratégica ou um sinal de que Pequim simplesmente não está disposta a arriscar um confronto com Washington, nem mesmo por seus parceiros. Agora está conosco Asaf Orion. Ele é o diretor do Centro Laser para a Política Israel-China no INSS. Você sabe como a guerra dos Estados Unidos contra o Irã e a intervenção na Venezuela afetam a China? Explique o significado geopolítico disso. Boa noite. Primeiro, precisamos analisar os interesses da China no Oriente Médio, que são segurança energética, projetos, investimentos, as relações com os vários países, tanto com o Irã quanto com os países que o Irã está bombardeando com mísseis, e a segurança dos cidadãos chineses no Oriente Médio. Esse é, eu diria, o conjunto básico dos interesses da China no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, está olhando pela ótica da competição entre grandes potências e de como se desenvolvem as relações entre Estados Unidos e China. E a China está aguardando ansiosamente a visita do presidente Trump em Pequim em 31 de março e no início de abril. Então, basicamente, esses são os interesses em relação às suas observações iniciais. A China não foi e não é aliada do Irã nem da Venezuela, porque a China não tem aliados, ela tem parceiros de diferentes naturezas.
Ela não intervém com política geral em conflitos, não se compromete a fornecer comum bens de segurança e bens comuns internacionais no Golfo, no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar. Sim, ela tem uma força-tarefa de combate à pirataria no Mar Arábico e próximo ao Chifre da África. Mas ela não intervém e não possui ferramentas sérias e eficazes para realmente influenciar a guerra. Então, o que vemos ela fazendo é uma diplomacia performática e declaratória, pedindo o fim dos combates, pedindo para resolver o conflito através do diálogo. E foi exatamente isso que ela fez com a guerra em Gaza, com o conflito recente entre Paquistão e Afeganistão, e agora em relação à guerra do Irã. Eu preciso perguntar, que mensagem isso acaba passando para outros países que veem a China como uma alternativa aos Estados Unidos? A contenção de Pequim prejudica sua imagem de parceiro estratégico confiável? Pouquíssimos países do Oriente Médio ou de outras regiões veem a China como uma alternativa real aos Estados Unidos ou como um garantidor de segurança. A China é um parceiro econômico, diplomático e contraparte muito desejado, mas nunca um garantidor geoestratégico e nunca um provedor de segurança. Portanto, não é nenhuma surpresa para nenhum dos países do Oriente Médio que a China não tenha intervindo para tentar influenciar os Estados Unidos ou Israel a mudarem seu curso. Ela reclama, protesta, mas não é nenhuma surpresa. E eu não acho que ninguém veja a China como uma alternativa aos Estados Unidos no sentido estratégico de segurança nacional e garantias de segurança. Certo, muito obrigada por estar conosco. Azaf, agora quero passar rapidamente para o nosso correspondente diplomático sênior, Owen Alterman. Estou interessado em saber qual é a sua opinião sobre qual é, afinal, a mensagem que está sendo passada ao mundo. Que a China realmente não está se envolvendo nem causando muito alarde, além da retórica. Quando se trata das ações americanas, não só no Irã, mas também na Venezuela. Gostei de como o Asaf usou diplomacia performática. Natasha, o que os chineses estão fazendo é algo que sempre pode ajudá-los a expandir seu soft power e sua influência em países onde competem com os Estados Unidos. Pegue a África, por exemplo, estar a favor da paz e das negociações, principalmente pessoas sem envolvimento direto, emocional ou físico nesse conflito. Provavelmente é isso que eles querem ver. Mas, obviamente, os interesses da China são muito, muito altos. Os interesses de toda a Ásia são muito, muito altos. Da Índia, passando pela China, pelo Japão e pela Coreia do Sul. Acompanhamos os mercados de ações e o preço do petróleo. Esses países importam muito petróleo. E como a Asaf falou, dependem do Oriente Médio. Um estudioso chinês me disse que a China é como uma baleia, precisa se alimentar. Assim, os chineses veem o Oriente Médio. Olha, por um lado, os chineses têm que se preocupar com o preço do petróleo, se preocupar com o impacto econômico, se preocupar com a possibilidade de eles poderem ou não comprar petróleo iraniano como fizeram no passado. Por outro lado, eles também têm que ficar assustados ao ver como os Estados Unidos conseguem operar militarmente do Irã, assim como fizeram na Rússia. Os chineses podem tentar buscar oportunidades com diplomacia performática. Tentar encontrar grupos que são prejudicados por isso de uma forma ou de outra e tentar abrir algum caminho. Certo, Owen. Agora vamos passar para a nossa correspondente Joe Brown, que está ao vivo de Tel Aviv neste momento. Só uma atualização rápida antes disso. As forças de defesa de Israel emitiram um alerta urgente para os iranianos em zonas industriais de Teherã antes dos ataques aéreos planejados. Basicamente, você sabe, eles dizem isso. Nas próximas horas, as forças de defesa de Israel vão operar na área industrial de Abbas-Abad e também na área industrial de Shinzar, para atacar a infraestrutura militar do regime. Houve muitas declarações como essa, ordens de evacuação, basicamente, que foram enviadas ao público iraniano antes dos ataques em Teherã. O comando da Frente Interna de Israel mantém restrições hoje, apesar da aparente redução nos disparos de mísseis do Irã. Joey, volto com você em Tel Aviv. Quais as últimas informações das restrições?
Quais os impactos dos mísseis hoje? Se houve algum impacto direto, danos ou vítimas? Bem, vamos começar falando sobre os ataques de mísseis que foram direcionados a Israel hoje. Até agora houve alguns alarmes de sirene no início da manhã, o mais recente foi há cerca de 2 horas. Em todos os casos, não houve impactos significativos. Houve alguns feridos, com pessoas tentando chegar aos abrigos, e Magnetoma disse que tem tratado algumas pessoas que sofreram ataques de ansiedade. Mas, no geral, não houve nada digno de nota, e isso tem sido assim nos últimos 2 dias. A última vez que houve algum prédio com danos realmente significativos foi há 2 dias, no centro de Israel, em Bnei Brak e nas áreas ao redor. E nenhuma notícia é uma boa notícia. Por isso, as forças de defesa de Israel reduziram as restrições do comando da frente interna. Agora, são permitidas até 50 pessoas por local e os locais de trabalho reabriram. Ambas as medidas são condicionais, porém, desde que haja um abrigo próximo para onde as pessoas possam ir caso os sirenes toquem. Porém, atividades educacionais seguem proibidas, inclusive em escolas e universidades. Eles vão revisar novamente as restrições do comando da frente interna amanhã, sexta-feira, dia 7, e decidirão se vão flexibilizá-las ainda mais ou se vão restringi-las novamente. E com base na forma como as coisas estão indo, houve muito menos mísseis direcionados a Israel. É provável que caminhem para uma flexibilização ainda maior das restrições. E você deve ter visto nas redes sociais, há vários vídeos de Tel Aviv supostamente sendo bombardeada. Estou em Tel Aviv e estive na região nos últimos dias. Posso garantir que isso é um absurdo. Está tudo intacto aqui, as pessoas estão nas ruas, os cafés começaram a abrir com o afrouxamento das restrições. As pessoas estão se sentindo muito mais confiantes para sair. Na verdade, estão até se sentindo mais confiantes para sair e filmar alguns dos foguetes. Isso definitivamente não é recomendado, porque basta um foguete passar pelo sistema de defesa aérea israelense. Existe uma taxa de falha de 3% desses mísseis caírem em Israel. Então, isso não é recomendado pelo comando da frente interna e, por mim, também eu recomendaria fortemente não fazer isso. Então, no geral, as restrições estão diminuindo e Israel está começando a voltar a algum tipo de normalidade agora. Mas enquanto ainda houver sirenes, enquanto ainda houver mísseis, não teremos essa normalidade completa ainda. Tenho que dizer, Joey, recebemos avisos de médicos no início da semana. O que vimos em conflitos passados, como a guerra de 12 dias com o Irã em junho, foi complacência. Depois de um certo tempo, as pessoas se acostumam com o disparo de mísseis e acabam saindo, mesmo durante os alarmes, em vez de realmente irem para os abrigos. Isso é a coisa mais perigosa a se fazer. Não só pela sua segurança pessoal, mas também para o sistema de saúde daqui, que já está sobrecarregado. Como disseram, já atenderam mais de 1.400 israelenses desde o início do conflito. Então, se você está ouvindo isso, se você está assistindo em Israel, não fique complacente. Continue indo para os abrigos antiaéreos quando ouvir as sirenes. Temos uma atualização rápida antes da próxima matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que precisa estar pessoalmente envolvido na escolha do próximo líder do Irã, assim como esteve na Venezuela. Isso acabou de sair. Ele disse ao Axios, em uma entrevista por telefone, que, basicamente, os iranianos estão perdendo tempo com a ideia de escolher o filho de Khamenei como sucessor após seu assassinato. Ele está chamando-o de fraco. Esse foi o termo usado. E diz que precisa estar envolvido na nomeação. Muito interessante, claro, especialmente porque vejo Owen você está sentindo com a cabeça. Eu sei que você provavelmente quer comentar sobre isso. Ele também disse, aliás, há apenas alguns dias, acho que foi na terça-feira, que Pahlavi, Reza Pahlavi, Abishah, que é amplamente apoiado por iranianos da diáspora, não é necessariamente quem ele acha que precisa assumir o país. Mas vamos passar para a nossa próxima história. Israel concentra-se no Irã, enquanto a vida em Gaza muda discretamente fora dos holofotes. Relatos indicam que o Hamas reforça seu controle, cria novos postos de controle, retoma funções governamentais e reafirma domínio na vida cotidiana da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, antigos laços do grupo com Teherã parecem enfraquecidos, pois a Guarda Revolucionária do Irã teria cortado comunicações com Hamas e Jihad Islâmica desde o início da guerra. Moradores relatam uma cidade sob vigilância mais rígida, com o Hamas consolidando o poder, enquanto a região observa ataques dos Estados Unidos e Israel.
Agora, Samer Sidijalal se junta a nós. Ele é um ativista da Fatah e presidente do Fundo de Desenvolvimento de Jerusalém. Como a reafirmação do controle do Hamas em Gaza afeta o cotidiano dos moradores e a governança durante o cessar-fogo e das pessoas com quem você tem contato? Essa é realmente a realidade do que está acontecendo no local neste momento? Bem, deixe-me antes de tudo relacionar isso situação geral no Oriente Médio, a guerra na superfície. Essa guerra pode ser vista como uma guerra do Irã contra Israel ou os Estados Unidos, mas na realidade, em profundidade, essa é uma guerra pelo futuro do Oriente Médio. É uma guerra de terror e ideologia, representada pelo Irã, contra a moderação no Oriente Médio. E é por isso que você vê, por exemplo, países como os Emirados Árabes Unidos, que foram atingidos por drones e sofreram 7 vezes mais miséria do que Israel. Então, a moderação é a fonte de medo para o regime iraniano. É a ameaça para o regime iraniano. E essa é a guerra que está cercando Gaza. Agora, infelizmente, sim, a atenção do mundo inteiro se voltou para o Irã. Basicamente, também a administração americana e a equipe que tem acompanhado o Trump, o presidente Trump, plano de paz em Gaza, e isso deu tempo extra para o Hamas. Agora tudo está paralisado em Gaza. Vimos que nem mesmo a ajuda humanitária foi possível nos últimos dias. As decisões do Conselho da Paz, após sua reunião em Washington, D.C., também não foram seguidas na implementação. Então, o Hamas está usando esse tempo extra e tentando reconstruir suas fontes. Acho que devemos continuar dando atenção ao que está acontecendo. No Irã é importante, mas como esta é uma guerra abrangente entre moderação e ideologia e terror no Oriente Médio, não devemos desviar nossos olhos de Gaza. O plano do presidente Trump, e eu acho que ele é um líder, ele provou que cumpre o que promete, a forma como apoia a operação e mobilizou as forças para se preparar para a guerra no Irã, mostra que ele é um líder responsável, que se importa com o que está acontecendo no Oriente Médio. Então devemos detalhar o plano dele e permitir que seja seguido. Todos nós devemos cooperar para permitir esse plano, que é a maneira de acabar com o regime de um dos mais importantes aliados do Hamas. Sabe, mesmo que o Hamas seja um movimento islâmico sunita, não é um movimento islâmico xiita. Não foi criado pelo Irã, mas está ligado ao Irã, depende do Irã, trabalha para o Irã. Então nós deveríamos, como parte desta guerra, focar em avançar a implementação do plano do presidente Trump em Gaza, abrindo mais as fronteiras, facilitando a entrada do Comitê de Gaza. O Comitê de Gaza é um elemento muito importante, uma vez que esse comitê entra em Gaza. Isso significaria que, oficialmente, o atestado de óbito foi emitido para o regime do Hamas em Gaza. Ao manter o comitê no Cairo, damos mais tempo para o Hamas se reorganizar e fortalecer o ISIS. Então precisamos trabalhar na mesma direção, na linha de frente com os iranianos e também na implementação do plano do presidente Trump em Gaza. Com certeza. É obviamente uma situação muito difícil que estamos enfrentando agora. Os Estados Unidos estão totalmente focados no Irã neste momento. E sabe, a questão é: quanto tempo vai levar até que o Hamas seja essencialmente restabelecido? O suficiente para ser realmente um obstáculo para a situação, para esses planos de implementar esse Conselho de Paz. E claro, a força de estabilização. Já estamos vendo a Indonésia. Por exemplo, dizem que por enquanto não vão enviar tropas, porque as conversas sobre o Conselho de Paz nem estão acontecendo. Bem, eu acho que o Hamas tem estado assim desde a declaração, o anúncio do cessar-fogo na UTI. E o que está dando mais tempo de vida a isso é que ainda existe um vácuo. As forças de segurança internas não estão prontas para entrar, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza ainda não está pronto para entrar,
então está em nossas mãos. Basicamente, esse tipo de atraso está dando mais tempo ao Hamas, então está em nossas mãos. Devemos pressionar as coisas. Isso pode terminar amanhã se o Comitê e as forças de segurança de Israel entrarem em Gaza. O Hamas do dia 7 de outubro não é o mesmo Hamas que existe agora em Gaza. O regime deles foi totalmente destruído, seu poder militar foi severamente destruído. É algum tipo de pequena milícia que existe apenas por causa do vácuo, e preencher esse vácuo é a resposta correta. Então, eu não acho que isso esteja nas mãos do Hamas, não acho que o Hamas seja realmente algo que me preocupe. O que me preocupa é a falta de atenção e vontade política. Agora, o foco está em Gaza enquanto ocorre a guerra no Irã. Tudo bem, Samit. Gostaria de te agradecer muito por ter participado conosco. Sabe, é importante observar que, enquanto tudo isso está acontecendo, o Irã continua atacando 8 diferentes estados árabes do Golfo com ataques de drones e mísseis. Militares iranianos afirmam ter lançado um ataque de drones à base dos Estados Unidos no Kuwait. Bahrein relata incêndio na refinaria da Bafco Energy após ataque de míssil iraniano. Mas é claro, esse local já foi controlado. Isso ocorre um dia após uma menina de 11 anos ser morta por estilhaços no Kuwait. Hoje, mais cedo, 6 estrangeiros ficaram feridos por destroços de um drone iraniano interceptado em Abu Dhabi. Nos Emirados Árabes Unidos, sabe, Owen, os Emirados especificamente têm recebido, pode-se dizer, a maior parte dos ataques de mísseis e drones vindos do Irã. Em comparação com os outros países do Golfo que o Irã tem atacado, por que isso acontece? Acho que há duas teorias, Natasha. Uma é que os Emirados Árabes Unidos talvez tenham a cooperação mais próxima com os Estados Unidos, embora outros países da região também tenham cooperação próxima. Os Emirados Árabes Unidos têm o relacionamento mais próximo com Israel entre os países do Golfo. A outra teoria, e o analista político dos Emirados Árabes Unidos escreveu sobre isso, achei um argumento interessante e potencialmente convincente, é que isso não é um ataque aos Emirados Árabes Unidos, é voltado a alvos específicos, ao sistema dos Emirados Árabes Unidos e ao que eles representam. Um modelo bem-sucedido de modernização e de muitas maneiras de liberalização, bem ali do outro lado do Estreito de Hormuz e do Golfo Pérsico ou Golfo Árabe em relação ao Irã. Ao focar nos Emirados Árabes Unidos, você alcança alvos específicos e reforça a cooperação estratégica entre os Emirados, Estados Unidos e, neste caso, Israel. Mas você também mira no sistema e envia a mensagem de que o sistema de modernização e liberalização é uma alternativa ao que o regime iraniano tem representado. Sistemas assim tendem ao fracasso no Oriente Médio, pois podem ser facilmente atacados.